Sejam bem-vindos a mais uma aula de correção das questões de prova. São questões comentadas já da nova certificação CPRO-R da Anbima. Nós tínhamos antes a certificação CPA 20 e agora é a CPRO-R, Certificado Profissional de Relacionamento. E agora nós vamos seguir então com a correção de 4 questões de prova, já no formato que funciona a partir de 2026. Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti, da Elite Bancária, e estou com vocês aqui na missão CPRO-R. Vamos seguir para a primeira questão. E a gente começa pelo contexto. Vamos fazer o entendimento do que está pedindo, quais são os conceitos chaves, para a gente depois corrigir da melhor forma. Fábio, um investidor iniciante no mercado financeiro, está disposto a arriscar. Então essa informação já é importante, ele quer correr risco. Ele deseja fazer um investimento que seja razoavelmente seguro. Vejam só, ele quer se arriscar, mas razoavelmente seguro, mas que proporciona um retorno rápido. Interessante, né? Porque ele quer se arriscar, quer um retorno rápido, mas por outro lado ele quer um pouco de segurança. E isso ele está visualizando no curto prazo. Com este intuito, ele decide investir em fundos de ações. Então a gente já tem claro aqui qual é o produto que ele está decidindo: fundo de ações. E pretende avaliar suas alternativas. E aí ele vai fazer essa análise tomando por base o beta da carteira. Beta da carteira de cada fundo em relação ao Ibovespa. Ele vai comparar o beta da carteira dos fundos versus o Ibovespa. Então vamos lá, vamos organizar aqui. Ele está buscando um fundo de ações que por natureza é mais arriscado, sim. A gente está falando de renda variável. Nós temos renda fixa, renda variável. Renda variável, existe o risco de mercado, porque o preço das ações é dado pelo mercado. Então a gente sabe que aqui realmente existe um risco importante para ser avaliado. E é o que ele quer se arriscar. E como que ele vai fazer a análise desses fundos? Como ele vai fazer a escolha? Ele vai comparar o beta da carteira desses fundos versus o Ibovespa. O Ibovespa. Então, o que a gente precisa saber? A primeira coisa, o que é beta e qual a relação dele com o Ibovespa. E nessa definição do beta, vamos lembrar que o beta, ele mede quanto a carteira varia em função do mercado. Aqui o mercado está sendo representado pelo Ibovespa. Mercado. E se a gente tem um beta igual a 1, ele quer dizer o quê? A mesma variação da carteira vai seguir a variação do mercado. Se o mercado variar 10, a carteira vai variar 10. Um beta igual a 0 quer dizer que essa carteira não varia conforme o mercado. Um beta maior que 1 mostra que essa carteira varia mais que o mercado, porém é mais arriscado. E um beta menor que 1 quer dizer que a carteira varia menos que o mercado. Se ele busca se arriscar, se ele quer um retorno rápido, o que ele deve buscar? Aqui, ó, um beta maior do que 1. E quanto maior, melhor para ele, porque vai ser mais arriscado e é o que ele está buscando. Vamos então para as alternativas. Para obter os maiores retornos possíveis, Fábio deve optar pelo fundo de ações com o beta igual, olá,
Então aqui está corroborando o que estava lá naquele contexto. Ele quer se arriscar e ele quer o maior retorno possível no curto prazo. Aqui o beta é menor que 1, o fundo vai crescer ou rentabilizar menos que o mercado, não adequado para ele. Aqui 1,2 já está maior que o mercado, está interessante. Aqui é igual a 1, ele vai variar igual ao mercado, não faz muito sentido, porque ele quer retorno alto. E aqui na letra D a gente tem um beta de 1,6. Então, se ele quer se arriscar, quanto maior o beta nessa estratégia, melhor para ele. Quanto maior o beta, melhor para o investidor, porque ele quer buscar um retorno rápido. Melhor para um investidor nessa estratégia. Então, e aí comparando 1,6 versus 1,2, é melhor para ele 1,6 do que 1,2. Aqui ele vai ganhar mais. Claro, vai correr mais risco, porém ele está disposto a correr esse risco. Então, resposta correta, alternativa D de dado. Vamos para o gabarito. Aqui, o profissional demonstrou a capacidade de empregar o beta de uma carteira para analisar as alternativas de investimento. E aí ele compreendeu que maior beta indica maior risco, que nós falamos, mas possibilita um maior retorno. Se ele quer se arriscar, se ele quer um maior retorno, ele vai buscar o quê? Um maior beta. Vamos explorar um pouquinho se fosse o contrário, se fosse o investidor que quer investir em ações, quer seguir o beta e comparar com o Ibovespa, mas ele não quer um retorno tão alto, a gente não ia para a resposta do 1,6. A gente teria outra resposta. Por isso que depende do contexto. E é isso agora que a prova vem pedindo. Então, interessante essa questão nesse sentido. Vamos para a questão 2. César, um investidor de 35 anos, formado em engenharia de software e com uma carreira bem-sucedida em uma startup de tecnologia. Ele é conhecido por seu espírito empreendedor e por sua disposição em assumir riscos. Isso daqui para a gente é importante. Assumir riscos. Olha lá, até parecido com o anterior. Para alcançar oportunidades de crescimento financeiro. Então, ele quer ter crescimento financeiro do seu patrimônio e, para isso, ele está disposto também a assumir risco. Ele não se intimida com volatilidade do mercado. É outro ponto que diz que ele assume risco. Volatilidade é sinônimo de risco. E ele entende que perdas podem acontecer, mas está focado em ganhos substanciais a longo prazo. Aqui, outra informação importante. Está dizendo que ele busca o longo prazo para justamente ter ganhos substanciais. Ele investe em uma carteira diversificada, que inclui ações, fundos de ações e criptomoedas, que é uma carteira, de certa forma, arriscada, com visão de longo prazo. Ele sabe que esses mercados são voláteis, principalmente o mercado cripto, também ações, mas cripto é mais volátil ainda, ele aceita perdas, então os produtos que ele tem até agora está de acordo com o perfil dele. Vamos entender agora o que a questão está pedindo. Considerando-se o nível de risco para investimentos de César e utilizando a pontuação de risco mínima estabelecida pelas regras e procedimentos de distribuição de produtos de investimento, o produto de investimento adequado para ele é A. Fundo de investimento em participações, FIP,
não listado quer dizer de empresas não listadas em bolsa. Então aqui a gente não vai achar Itaú, Vale, Petrobras, são empresas não listadas. B, certificado de recebíveis do agronegócio, que é o CRA, é assim que a gente chama, de emissor Investment Grade, com vencimento em 5 anos. C, fundos multimercados com capital protegido. E D, cotas únicas de FDIC com rating AA-, pós-fixado com duração de 2 anos. Então, essa foi a pergunta. Para responder, a gente já entendeu o perfil, é um perfil arriscado. E agora, qual que é o produto adequado para ele? Desses 4, qual que é o mais adequado para aquele perfil? É isso que a gente vai analisar para responder agora. E aqui na resposta, vamos lá. Primeiro, o que é a pontuação de risco mínima que é estabelecida pelas regras de procedimentos de distribuição para os produtos de investimento? É a análise de risco versus o perfil, muito ligado ao suitability, que é oferecer o produto adequado de acordo com o perfil de risco. Aqui a gente está falando de um investidor que quer assumir risco. Então, está de certa forma fácil para entender. Precisamos identificar um produto que seja arriscado, porém que traga rentabilidade, que é isso que ele busca. Um produto mais conservador não é adequado para ele, porque não vai trazer o retorno que ele quer. Agora vamos para a alternativa. A, fundo de investimento em participações. O FIP, quando ele investe em empresas, principalmente empresas não listadas, ele busca valorização expressiva, porque a ideia é que esse investimento nas empresas faça com que potencialize a operação dessa empresa, gere lucro, gere retorno e aí traga um resultado expressivo para o fundo. Mas o risco aqui é alto. O risco do investidor perder dinheiro é grande. Será que esse é o produto ideal? B, certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, de emissor Investment Grade. Investment Grade quer dizer que esse investidor ele tem uma ótima classificação de crédito. Ótima classificação de crédito. Quer dizer que não tem muito risco aqui. O retorno também é baixo, porque se o risco de crédito é baixo, o retorno é baixo. Então a gente chega à conclusão que não é um bom produto para esse investidor. Por quê? Porque o César, ele quer rentabilidade, ele quer assumir risco. Aqui não tem muito risco, não tem muita rentabilidade, pelo fato do emissor ser um investment grade. Então precisa saber esse conceito. C. Fundos multimercados com capital protegido. O fundo multimercado, por definição, é um fundo que assume riscos, mas o fato dele ter capital protegido faz com que a rentabilidade seja menor. E isso, de novo, não é que o César quer. Vamos também excluir essa alternativa. E D, cotas de FDIC, que são fundos de investimento em direitos creditórios com rating AA-, pós-fixado com duração de 2 anos. Aqui tem alguns fatores que vão fazer a gente eliminar essa alternativa. Rating AA- é um bom rating de crédito. É uma boa classificação. Está muito próximo de cima. Eu vou mudar aqui, ó. Boa classificação de risco. Bem próximo aqui do conceito do CRA, do CRA. Boa classificação de crédito. O que vai fazer? Não vai trazer um rendimento muito grande. Porque se a classificação de crédito dele é boa, ele vai pagar um rendimento menor.
Aqui o racional é, se a classificação de crédito é ruim, ele paga mais retorno, paga mais juros. Então isso já eliminaria, mas tem outros fatores. Pós-fixado. Pós-fixado vai acompanhar basicamente Selic em algum indicador, não vai trazer grande rentabilidade. Duração de 2 anos, lembra? Ele pediu longo prazo. Então esses 3 fatores aqui eliminam a nossa resposta. Resposta correta, letra A. Então, fundos de investimento em participações em empresas, principalmente empresas não listadas em bolsa, têm um risco alto e tendem a trazer uma rentabilidade maior que esses outros produtos, que essas outras opções que nós vimos aqui. Então, com isso, a gente... Vamos aproveitar aqui. É a correta? Olha lá, algumas informações aqui nas outras alternativas, mas o que eu já falei, justamente para reforçar. O CRA de um emissor Investment Grade é considerado investimento de risco baixo. Olha lá, o risco de crédito é baixo, porque ele tem uma boa classificação de crédito. Por quê? Porque o emissor é Investment Grade. Então tem uma segurança aqui do emissor, o risco é baixo, então o retorno tende a ser baixo também. Não é o que ele quer. Fundo multimercado, com capital protegido, ele tem mecanismos que limitam as perdas. Ele limita a perda para o investidor, preserva o capital, bem parecido de um COI, por exemplo, mas limita também o potencial de retorno elevado. Olha lá, ele não quer isso, ele quer retorno elevado. Então essa daqui está correta e incorreta também. E na D, quando ele falou do FDIC, fundos de investimento em direitos creditórios, normalmente esse produto tem um risco moderado a alto, mas como tem cotas de rating AA- e AA é uma boa classificação de crédito, como eu comentei, boa classificação de crédito, ele vai pagar pouco. Olha lá, o risco é mais controlado. O prazo é curto, 2 anos, é pós-fixado, limita a volatilidade, não gera muito risco. Então, ele limita o potencial de retorno. Ele não vai ter retorno elevado com esse produto. Incorreto também. Então, serve essa análise para a gente reforçar o que a gente havia falado. Questão 3. Danilo é um investidor experiente, inclinado a assumir riscos maiores. É a terceira pergunta em que o investidor gosta de assumir riscos. Fica interessante responder pergunta assim. Por quê? Porque ele busca retorno mais expressivo. É só a gente seguir com o mesmo racional que a gente já vinha tratando. Recentemente, com a aproximação da aposentadoria, ele percebeu a necessidade de reduzir, agora mudou, a exposição ao risco que ele tem da sua carteira de investimento. Então, o perfil dele, até então, era um perfil para assumir risco. Mas, como a aposentadoria dele está chegando, agora ele muda um pouco e quer reduzir a sua exposição. Para alcançar seu objetivo, ele decidiu aumentar, informação importante, a diversificação da carteira. O que é diversificação de carteira? É escolher outros ativos não correlacionados de outras classes para ter perdas e ter um risco mais comportado. O problema, quando a gente não diversifica, é ficar só em um produto. Se esse produto tem uma performance ruim, toda a nossa carteira que está só em um produto vai ser bem prejudicada. Quando eu diversifico, minimiza esse risco. Então, ele quer incorporar novos ativos. Ele estudou as possibilidades e elaborou 4 cenários de projeções, projetando retorno de hoje para frente. O A, o B, o C e o D, com base em dados históricos e análise de mercado. Veja que interessante, ele tem conhecimento de finanças, do mercado financeiro, dos produtos,
elaborou quatro. Ele é experiente, elaborou 4 cenários através de dados históricos desses produtos, análise de mercado, e comparou o quê? Quais foram os elementos aqui, as variáveis que ele comparou? Média de retorno, mediana de retorno e desvio padrão em cada um desses cenários para ajudar na sua decisão. Antes de partir para a pergunta, vamos lá. Média de retorno. Soma todos os retornos, divide pela quantidade. Se tem 10 produtos, soma o retorno dos 10 produtos, divide por 10. Mediana. O que a gente vai fazer? Ordena os retornos do menor para o maior, identifica onde está o meio da série e a partir do meio da série você vai chegar na mediana. Não é a mesma coisa que média. E o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida, e quem faz o curso comigo sabe muito bem disso, é uma medida de volatilidade, que é igual a risco. Desvio padrão é uma medida estatística que mede risco. Muito importante lembrar disso. Pronto! Como a gente já sabe agora as definições, vamos para o que está sendo perguntado. O cenário de projeção de diversificação da carteira de investimentos de Danilo, que apresenta o menor risco específico é. Veja, nós temos 4 alternativas, cada um com um cenário. Então tá falando, cenário A, média do retorno que ele chegou, 6,5, mediana 6, desvio padrão 5,5. B, a média 8, mediana 7, desvio padrão 7,5. C, média 6, mediana 5,5, desvio padrão 4. E a D, média do retorno 7%, mediana 6,5%, desvio padrão 7%. Agora, o que ele está perguntando? O maior retorno? O menor retorno? Não. Está perguntando o quê? O menor risco. Vou voltar. Voltei. Desvio padrão, mede risco, mede volatilidade. Qual que é o menor risco? O menor desvio padrão. Simples assim. Dentre essas alternativas, qual o menor desvio padrão? Tá aqui, ó. Desvio padrão, 4%. Legal. Cheguei. E as outras? Nem preciso olhar, porque é resultado do cálculo dele. Eu quero... Tá perguntando desvio padrão. Resultado, alternativa C. Pronto. Chegamos na resposta. Mas precisa saber que desvio padrão mede risco de um produto, de uma carteira, etc. As outras estão incorretas. Olá! Resposta correta é o cenário C, que tem o desvio padrão menor de 4%. O profissional demonstrou capacidade de determinar o risco específico de uma carteira, que é o desvio padrão. Tá aqui, ó. Através do seu desvio padrão. No contexto apresentado, o cenário C apresenta a opção de diversificação da carteira que resulta no menor risco. Então, é uma carteira com alguns ativos, nem falou quais são os ativos, não precisou, e que essa carteira gera o menor risco. E aí é a resposta que a gente precisa. Ok? Antes de entrar na questão 4, que é a última aqui da nossa série, convido vocês a conhecer a nossa mentoria de preparação para a certificação CPROR. Então, se você busca se aprofundar nos conceitos da forma que a gente vem fazendo aqui, pode procurar aqui no perfil do nosso canal e conhecer a nossa mentoria. Vou seguindo aqui para a questão 4. Aqui, a guiar um investidor de renda média alta
tem uma filha e pretende daqui a 10 anos enviá-la aos Estados Unidos para estudar. No período em que ela estiver nos Estados Unidos, ele deixará de ser um poupador e passará a ser deficitário. Interessante. Pois, com o incremento do gasto da faculdade da filha, seu custo de vida será maior que a sua renda. Então veja que interessante, ele já está fazendo uma análise futura daqui a 10 anos e ele percebeu, ele identificou que vai se tornar deficitário quando isso acontecer. Para cobrir essa diferença, ele pretende utilizar resgates do seu portfólio de renda variável. O que é renda variável? Principalmente ações, para completar a sua renda. Enquanto aguarda por esses 10 anos, seu objetivo nesse portfólio é investir de maneira a minimizar o seu passivo tributário. Então, o que ele quer? Minimizar seu passivo tributário. Vamos traduzir isso daqui? Pagar menos impostos. É isso que ele quer dizer aqui. Ao mesmo tempo, ele cumpre o objetivo de rendimento e liquidez para os próximos 10 anos. Então, no mercado de renda variável, ações, o que ele quer? Ele quer ter ganho de capital, claro, mas também minimizar o pagamento de impostos, de certa forma que ele consiga resgatar esses ganhos, esses rendimentos, para não ficar tão deficitário lá na frente. Nesse contexto, a estratégia a ser recomendada a Aguiar é... Vamos lá para as alternativas. A. Investir em ações preferenciais classe A, focando o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, para cobrir sua necessidade de liquidez. Vamos analisar então uma por uma. Faz sentido para ele investir em ações preferenciais? Vamos lembrar aqui embaixo. Ações preferenciais gera preferência no quê? Para receber dividendos. Para receber dividendos. E as ações ordinárias, ela tem direito a voto. Direito a voto. Essas são as principais características. Então tá aqui, ó. Será que é interessante para ele investir em ações preferenciais, classe A, focando o recebimento de dividendos? Ó, interessante. Ele investe em ações e ainda ganha dividendos. O que a gente precisa lembrar? Que dividendos tem isenção de IR para pessoa física, que é o caso dele. Perfeito. É o que ele quer. Olha lá, ele vai aumentar o capital e ainda tem isenção de IR para dividendos. Até aqui tá legal. E juros sobre capital próprio para cobrir suas necessidades. Sobre capital próprio tem IR. Aqui tem IR. Então ele está falando dos dois. Então uma parte, dividendos, ele não vai pagar IR e a parte que ele receber de juros sobre capital próprio vai pagar IR. Vamos ver as outras. B. Investir em ações ordinárias, pois elas oferecem maior potencial de ganho em comparação às ações preferenciais. Vamos fazer um ponto aqui. Não necessariamente. A gente não pode afirmar que as ações ordinárias geram mais ganho que as preferenciais. Essa afirmação já está incorreta. A gente já pode colocar errado. E outra, comparando preferencial com ordinária, se ele quer ganho de capital, faz todo sentido receber os dividendos. Então a preferência entre as duas são as ações preferenciais, mais um motivo para B estar errada. Utilizando os limites de isenção mensal de impostos estipulado por lei. Aqui, o que ele está falando? Até R$20.000, quem vende ações até esse valor, hoje, na compra e na venda, né? Comprou, está vendendo ações até R$20.000,
tem isenção, não paga imposto. Mas a questão aqui não é na venda. A gente não está falando de venda de ações, a gente está falando de uma carteira que vai ficar ao longo do prazo buscando investimento. Então a B está incorreta por 3 motivos. C. Adotar uma estratégia híbrida, comprando units que combinam ações preferenciais e ordinárias. O conceito está certo, o conceito de units é aquela ação que traz um componente de ação preferencial e um componente de ordinária. Mas vamos lá, é o que a gente falou. Não é melhor então comprar preferencial, buscando os dividendos, que é aquele raciocínio da alternativa A? Por que eu vou comprar uma unit com uma ação ordinária? Não faz sentido. Para diversificar entre ganhos de capital e dividendos. Além de proporcionar maior liquidez e vantagens no recebimento de dividendos, tem potencial de valorização. A vantagem no recebimento de dividendos está na preferencial. Porque aqui, se eu coloco todo o meu dinheiro disponível em preferencial, eu vou ganhar mais dividendos. Aqui eu ganho dividendos basicamente só na parte que é preferencial. Lembra? Uma parte é preferencial, outra parte é ordinária. Incorreta também. A Units não é uma boa recomendação. E D, investir em ações preferenciais, aqui também está falando de preferenciais, da classe B. Opa, aqui é classe A e aqui é classe B, focando recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, igual a A. A única diferença é a classe A e a classe B. Vamos lá? A classe A tem prioridade no recebimento de dividendos. Aí fica fácil chegar à conclusão que a alternativa correta é a alternativa A. Porque as duas são preferenciais, mas a B não tem a preferência A, depois a B, e ela fica em segundo plano, está incorreta. A melhor decisão é a alternativa A. Um pouquinho mais de informação, gabarito. Então, as ações preferenciais, como eu falei, tem preferência, olha o nome, tem que lembrar disso. Preferenciais tem preferência no quê? No pagamento dos dividendos. E as de classe A têm um nível de prioridade maior que a B, que a C, etc. E aqui está falando que há tributação no ganho de vendas de ações acima de 20 mil. Perfeito, foi o que a gente falou. Até 20 mil tem isenção, acima tem tributação, mas para qualquer uma, tanto para ação preferencial como para ação ordinária. Então, isso daqui não interfere na decisão. Então, aqui o que a gente vê? Que ele buscou uma rentabilidade, é o que ele estava querendo. Para os dividendos, ele vai ter isenção e, com isso, ele minimiza seus custos tributários, que era o que ele estava buscando. Então, com isso, a gente finaliza essa correção das 4 questões de prova da certificação CPRO-R. Convido você a acompanhar os próximos vídeos dessa série, dar o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas e também se inscreva no canal para sempre estar atualizado.